Como vão, senhoras e senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Se por um lado nós vemos surgir no horizonte uma promessa de uma fartura cada vez maior através das máquinas que virão com a quarta revolução industrial, muitas delas já se apresentando entre nós, se nós vemos isso acontecendo de uma forma cada vez mais rápida, uma vez que todo este procedimento ao qual nós fomos submetidos nos empurrou para dentro do mundo digital, da quarta revolução industrial, como se fosse uma antessala dela. Se dentro desta visão ainda, nós vemos uma classe de pessoas próximas de se privilegiar, de ter tecnologias que vão facilitar a sua vida ao ponto de não precisarem mais muitos esforços, ao ponto de muitas das mãos de obra que elas exercem não serem mais exercidas, inclusive muitas das pessoas que exercem determinadas funções estando ao ponto de quase perder seu emprego, sua fonte de renda e seu meio de vida, sendo jogadas dentro de uma renda básica universal, né? E podendo, como eu disse antes, exercer o doce farniente, que nada mais e nada menos será do que o exercício em tempo integral do pecado da preguiça, né? Ao ponto de nós vermos as pessoas não só tendo máquinas de cozinhar, como nós víamos nos Jetsons, máquinas de cozinhar digital, porque estas máquinas estão sendo apresentadas durante este ano por N empresas, todas elas surgindo ao mesmo tempo, tal e qual nós víamos nas programações preditivas dos anos 60 e 70, nos Jetsons, ou em filmes mais recentes como Wall-E, onde as máquinas faziam tudo por uma humanidade cada vez mais preguiçosa e obesa. Por outro lado, nós vemos que nem todo mundo estará escolhido para adentrar nesta nova era tecnocrata verde do Greenman, pois nós vemos que uma escassez de mão de obra e uma inflação estão surgindo com cada vez mais força, eliminando o poder de compra e a segurança alimentar de muitas pessoas ao redor do mundo, também devido a este processo ao qual nós fomos forçados, né? E vocês sabem que mais do que isso não se pode dizer, mas a inteligência de cada um que está aqui, ao qual eu confio, com certeza acaba por montar as peças daquilo que eu iniciei dizendo e não posso terminar. Nós chegamos ao ponto de um chefe de gabinete, chamado Ron Klein, dizer que a escassez de mão de obra e a inflação fazem parte de um plano chamado Plano Biden-Harris. Eu vou colocar o link aqui para vocês, mas ele está dizendo, em outras palavras, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que estas coisas que nós estamos vendo não são por acaso. Então, por um lado, nós vemos que uma classe de pessoas irá se beneficiar, e é óbvio que eu estou falando desta classe dominante, ao qual não inclui os pequenos milionários do nosso convívio, a qual começa a partir dos grandes bilionários e a partir deles alcançando a classe daqueles que realmente são os dominadores do mundo atual, pelo menos de forma momentânea, usando a classe um pouco mais privilegiada de cada país apenas como uma espécie de amortecedor, de colchão amortecedor, né, para que eles possam levar a sua agenda adiante. O fato é que, desculpe, um adendo, e eu não falo isso como uma crítica ao capitalismo, porque as classes dominantes estão em todos os regimes de poder no mundo, basta ver que países que entraram em colapso alimentar já durante a década passada viram apenas o povo passar fome, enquanto que a classe política dominante em países de vertente não capitalista continuaram comendo e comendo muito bem. Então, aí nós vemos pessoas dizendo que isso aqui faz parte de um plano. Não é novidade para vocês veem nessa outra matéria que está faltando mão de obra, afetando cadeias de alimento no mundo inteiro. Aí eles colocam a culpa no flagelo e não na opção que foi tomada, né, diante do flagelo. Infelizmente aqui nós estamos vendo acontecer a mesma coisa, mas isso se procede no mundo inteiro.
Então nós vemos, por exemplo, no Reino Unido, aqui algumas fotos de supermercados, principalmente em locais onde se vendiam frutas, né? Elas já em falta. Então eles dizem, a falta de mão de obra abala cadeias de suprimentos de alimentos no mundo inteiro. No Vietnã, o exército está ajudando na colheita de arroz. No Reino Unido, agricultores jogam leite fora porque não há caminhoneiros para coletá-lo. Grãos de café robusta do Brasil levaram 120 dias para serem colhidos este ano, em vez de nos 90 habituais. Nos Estados Unidos, frigoríficos buscam atrair novos funcionários com relógios da Apple, e etc, etc. Bom, no ano passado eu falava, e isso me rendeu um problema, né, que isto iria acontecer. De fato, está acontecendo. De fato, nós estamos vendo isso agora diante de nossos olhos. Enquanto, por um lado, muitas pessoas vão acabar se beneficiando da quarta revolução industrial, enquanto ela não chega, nós estamos sendo empurrados para uma escassez de alimentos, ao ponto de alguns dizerem que isto foi provocado. E durante essa escassez de alimento, durante, por exemplo, esse procedimento aqui no Reino Unido, agricultores chegarem a jogar leite fora porque não havia caminhoneiros para coletá-lo, há quebra de elos da cadeia alimentar. Por quê? Embora alguns digam que a cadeia está se redesenhando para se adaptar aos tempos atuais, e isso parcialmente até eu concordo que sim, por outro lado nós sabemos que se um agricultor planta uma safra e essa safra apodrece toda no campo porque não havia caminhoneiros para coletar a safra e levar à cidade para o consumo, esse agricultor não recebe por seu plantio. Ele perde um ano, muitas vezes, de trabalho e ele não replantará para o ano seguinte. Ainda mais quando se avizinham e continuam sendo declaradas possibilidades de novas atitudes tais e quais nós já vimos acontecer anteriormente. Então ele pensa, já está ruim eu tendo perdido esta safra, não plantarei outra sob pena de correr o risco de perdê-la totalmente. E aí, para que a família dele não vá à rua da amargura, então ele simplesmente não planta mais. E aí se quebram vários anéis desta cadeia alimentar. Muitos deles, inclusive, desistindo do plantio e indo se dirigir às cidades. E aí aqueles grandes compradores de terra, como nós já vimos no passado, vão adquirindo mais e mais terras mais baratas e monopolizando a segurança alimentar em suas mãos, criando talvez não um monopólio, mas um pequeno oligopólio de grandes tecnocratas que se beneficiam primeiro da quarta revolução industrial e depois dos reflexos delas, como a escassez de alimentos, que possibilita que eles concentrem terras em suas mãos. Então, tudo isso está nos encaminhando para um brete, pessoal. Eu tenho avisado, vou continuar avisando enquanto a porta de possibilidades permitir, que é necessário que cada um se prepare para isso, porque realmente as coisas vão complicar cada vez mais. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.